estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, fomos réis. Senhor, formoso é tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama que uma vez brilhou. Vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém, irmãos? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria nós estamos aqui mais um domingo para adorar, bendizer e louvar esse Deus que fez os céus e a terra. Eu convido a igreja do Senhor a ficar de pé para elevarmos ao Senhor uma oração, não apenas uma oração com os lábios, mas uma oração com o coração, uma oração sincera, uma oração verdadeira. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai santo e Pai poderoso, Senhor, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa para bendizer o teu santo nome, que é grande, que é louvado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela salvação, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, Senhor, e somos necessitados de ti. Senhor, recebe o louvor da tua igreja nesta noite. Que este louvor, Senhor, venha chegar até o seu sublime trono, Senhor. Oh, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, e fala a cada coração que veio aqui te adorar, te bendizer. E no teu nome, Jesus, no teu nome, o Senhor que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Deus Todo-Poderoso. É neste nome que tem poder, neste nome que é amor e misericórdia e justiça. É neste nome que elevamos o nosso coração nesta noite. Amém. Amém, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 105, de 1 a 6.
Vamos ficar em pé mais uma vez para fazermos essa leitura de forma alternada. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com um hino de número 334. 334. Conversão.
Eu convido a amada igreja para abrir a palavra do Senhor no Salmo 99. Salmo 99, nós vamos ler do versículo do 5 ao 9. Salmo 99, versículos 5 ao 9. Está escrito na palavra do Senhor: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos antes o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouviu. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhe tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos antes do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? Nesse momento, é um momento que nós fazemos uma reflexão, paramos um pouquinho para refletirmos um pouco sobre o nosso caminhar com Cristo. E pedimos que todos baixassem a cabeça e pedissem ao Senhor perdão. Perdão, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nesse momento nós possamos pedir ao nosso Deus perdão pelos nossos pecados. E depois de alguns instantes eu farei uma oração de contrição. Santo Deus, amado Pai, graça te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graça te damos, Senhor, pelo ar que respiramos. Graça te damos por esse privilégio de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, obrigado por iniciarmos uma semana, Senhor, buscando, Senhor, a tua face. Neste momento, Senhor, humildemente, e vemos neste momento de te pedir perdão. Como o Senhor diz que é fiel e justo para nos perdoar. Neste momento, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, nos nossos pensamentos, nos nossos atos e omissões, Senhor. Tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer e foi desencontro da sua palavra. Em nome de Jesus, continue conosco. Livra de todos os males. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento passamos a parte do louvor com o nosso irmão Isaac. Aleluias. Nós estamos aqui, que grande é o Senhor, e motivo de louvor. Louvemos a esse Deus tão maravilhoso. Grande é o Senhor, e motivo de louvor da cidade do nosso Deus.
teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cantemos mais uma vez. Grande, grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Hoje eu estava tentando lembrar as canções e tem uma que eu vou tentar cantar. É uma canção muito linda de Kleber Lucas, que possamos meditar, e se acontecer alguma coisa, me perdoem. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Filho, Deus está meu coração, nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, cantando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar teu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Boa noite aos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na segunda carta, segunda epístola de Paulo à igreja dos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim a palavra: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é um instante em que nós temos a oportunidade, de contribuir com nossos dízimos, com nossas ofertas, os mantimentos que trouxemos à casa de Deus. Algum convidado que estiver aqui presente, não se sinta constrangido se quiser fazer doar, como diz a palavra, que doe com alegria. Enquanto os irmãos irão fazer suas doações, teremos mais um cântico. Aleluias. Continuamos nesse mesmo espírito de louvor e adoração. Desde já pedir oração sempre por nós, pela vida do Ministério Louvor, e por todos os irmãos, que sabem que todos passamos por muitos problemas, dificuldades. E realmente o inimigo tem tentado atingir a cada um de nós, mas a misericórdia do Senhor é conosco. E por isso que estamos aqui, felizes e servindo a esse Deus. Em nome de Jesus. Precioso irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, Ele no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. Eu sei, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te
como forma de agradecimento às ofertas e dízimos trazidos, eu queria pedir ao diácono Lohan de fazer uma oração de agradecimento. Amém. Bom, gostaríamos de conhecer, e se tem algum visitante essa noite visitando a casa de Deus, possa se identificar, pode levantar a mão, levantar o braço. A missionária irmã do trabalho infantil, irmã Anne. Muito bem. Então temos aqui uma convidada, a missionária, e a igreja a recebe dizendo: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, e volte sempre. Amém. Temos aniversariante essa noite. Temos aniversariante, irmãos aniversariando, ou que aniversariou na semana que passou. Temos algum irmão que aniversariou na semana que passou? Bom, já que não temos, no controle da igreja não informa nenhum aniversariante na noite de hoje, então vamos dar a palavra ao pastor para a proclamação da palavra de Deus. Graça e paz, queridos, no nome do Senhor Jesus. Essa noite quente, essa noite especial, estamos aqui na presença do Senhor. E eu quero trazer uma palavra que o Senhor falou ao meu coração. Está em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 8 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículos que vão do 8 ao 18. São apenas 10 versículos para esta noite. Você que nos escuta nessa hora, eu convido você a ficar aí onde você está e prestar atenção a essa palavra, que ela é para mim, e o Senhor então está transmitindo essa palavra também para todos nós. Os irmãos vão poder acompanhar com um olhar sobre o texto. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa é a palavra de Deus para nós.
Existe pelo menos 3 classes de pessoas. Nós estaremos em uma delas, de uma forma ou de outra. Aqueles que estão entrando no vale, aqueles que estão caminhando no vale e aqueles que estão saindo do vale. E os breves momentos de tempo que temos, que você pode dizer de alegria dentro de uma perspectiva humana, é aqueles momentos que você ainda não entrou e aquele que você está saindo. E grande parte da nossa vida passamos no vale de lágrimas. E o Senhor então nos chama a sermos produtivos no meio deste vale. E eu não sei que categoria você se encaixou. Se você está entrando no vale, se você está no meio do vale, ou se você está saindo do vale, mas nós não temos como escapar. O apóstolo Paulo diz que em tudo somos atribulados. Nós não temos como escapar dessas realidades. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda este ano que iniciou com muitas lutas. Mas uma coisa sabemos: teremos aflições, teremos lutas, teremos, irmãos, ataques ferozes. E nós precisamos então nos planejar para esses momentos. Nós fazemos planos para tantas coisas, mas não fazemos planos o que fazer quando eu estiver no vale. Cada um de nós deveríamos estar preparados e dizer: Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu estou saindo do vale, o que eu vou fazer quando estiver nele novamente? Deveria ser uma preocupação de todos nós. É certo que muitas vezes estamos sofrendo pela desobediência, pelo nosso pecado, e aí o que resta a nós é nos arrependermos diante do Senhor, pedir perdão para que a paz seja restabelecida. Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é alguém que está sofrendo porque está em pecado, mas estão sofrendo porque estão servindo a Cristo. Você que está sofrendo, você que está no vale, porque você é um servo do Senhor. São a essas pessoas que o apóstolo Paulo dirige a palavra, e eu acredito que ela se identifica a muitos de nós, servos de Cristo, sofredores, aprendendo a viver no vale e ser produtivo no meio dele. E eu quero então trazer para vocês algumas verdades importantes sobre essa que eu disse, de que podemos estar sofrendo por causa dos nossos próprios pecados. Em Apocalipse 3,19, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Nós muitas vezes não associamos o nosso sofrimento a uma disciplina de Deus, mas Ele pode fazer isso. Deus pode estar nos disciplinando e trazendo o sofrimento, e nós devemos então nos arrepender e voltar a Ele. Em Hebreus 12,6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E quando nós nos entregamos ao Senhor como servo dele, devemos estar prontos para a disciplina de Deus também. A disciplina de Deus para muitos pode ser dolorosa, mas é o instrumento que Deus usou para nos aproximar mais dele, nos tornar mais santo, e assim seu nome ser glorificado através de nossas vidas. Nós lemos aqui, o Senhor é santo. Sede santos porque eu sou santo. O lugar que estamos é santo. Santidade, santidade. O Senhor nos chama a santidade. E nós não podemos nos esconder disso, porque servimos a um Deus santo. E então, olhando para esse texto, vemos dentro dessa preparação que eles são dolorosos. Ele diz atribulados, oprimidos, uma pressão sobre nós. É uma pressão que vem. Nós sentimos essa pressão como se todo mundo estivesse sobre as nossas cabeças, nos empurrando para baixo, tentando se levantar e não tem força. Como se fosse uma pressão invisível que lhe coloca para baixo. E todo o seu ânimo vai para baixo e toda a sua alegria desaparece. O apóstolo Paulo está dizendo: quando estamos no vale, passamos por sentimentos assim, perplexos, sem direção, sem saber para que lado ir. Tem hora que nós dizemos: Senhor, o que é que eu faço? Senhor, o que eu vou fazer? Me mostram a luz, porque eu não sei. Isso é perplexo. É quando estamos nessa situação de perplexidade que não sabemos bem o que fazer diante da dor e da insegurança que estamos vivendo. Ele diz perseguido como alguém que está sendo caçado como animal.
E nós sentimos medo, nós sentimos-nos amedrontados diante daquela situação, como se algo de mal viesse sobre nós. E ele ainda diz abatido, e era utilizada essa palavra no grego para alguém que derrubava o outro com a espada. E muitas vezes somos derrubados e estamos no chão. Tudo isso é doloroso. Todo esse sofrimento do vale produz grandes prejuízos emocionais. E aí, quando olhamos para esse texto mais claramente, nós podemos ver que eles são planejados. Nós não estamos sofrendo por acaso, Deus está cuidando de nós. E nós vamos ver que há um propósito. E no grego inakai, que significa para também, observem aí no versículo 10 e 11, queridos. O versículo 10 e 11 é muito importante. Ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também, essas duas palavras aparecem, é o rinakai do grego, que diz, há um propósito. Nós não sofremos sem propósito. Em vez de perguntar o porquê, diga: Senhor, para quê? Fala logo, Senhor. Não fica dizendo: Senhor, por que eu estou sofrendo? Diga: Senhor, para que eu estou sofrendo? Há um motivo para o nosso sofrimento. Deus está trabalhando em nós. O apóstolo Paulo sabia disso, e toda razão era que Jesus poderia ser visto nele, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus agora manifestada em mim através dos meus sofrimentos, que foram os sofrimentos de Cristo. Queridos, o sofrimento na vida do crente é para deixá-lo mais parecido com Jesus, mais humilde, resignado, mais amoroso. Mas o sofrimento na vida do ímpio endurece mais o coração dele, ele vai virando pedra. Nós temos uma situação bíblica muito emblemática, importante na crucificação. Tem dois malfeitores, um é eleito, o outro é reprovado. Aquele que é eleito diante de Jesus, o seu sofrimento vai sendo abrandado e o seu coração amolece, e ele reconhece Jesus como Salvador. O outro que é preterido para o inferno, o coração endurece e ele blasfema contra Deus. Essa é a diferença, amados do Senhor. Se o sofrimento amolece ou nos deixa pior, o apóstolo Paulo está dizendo que esse sofrimento tem um para quê, tem um rinakai, para que também, para que também. Então esse sofrimento não só é sofrimento, é para que também. Há um outro propósito nos nossos sofrimentos e nós precisamos enxergá-lo. Nós precisamos perceber e dizer: Senhor, eu agora entendi. Eu agora sei porque é que eu estou no vale. Eu agora sei porque eu estou passando por isso. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo: olha, não se desespere. Há um rinakai para a sua vida. Há algo que Deus preparou para você, proposital, e Ele quer trabalhar na sua vida. Isso é importante, um para quem. E ele então, depois de ver que tudo isso é planejado por Deus, no versículo do 8 a 11, isso se torna um privilégio, porque cada momento que somos atribulados, a graça de Deus se revela em nós. Aí no versículo, quando nós vemos do versículo 8 a 11, nós percebemos isso: a graça de Deus se manifeste em nossa carne mortal, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso é um privilégio. Falei inicialmente que a tribulação na vida do ímpio deixa ele mais diferente de Jesus, ele se aproxima mais com o diabo, mas aqueles que são nascidos de novo, o sofrimento se aproxima de Cristo. Então, queridos, lembre-se aquela famosa frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. É claro que isso é uma frase de efeito, mas não tem nenhum sentido dentro dos planos de Deus. Aqueles que não são eleitos de Deus, quanto mais sofrem, mais ruins eles ficam. Não há dor que converta o coração de um preterido, porque aqueles que têm a natureza de Jesus se amolecem diante da sua graça e reconhece que as provações da sua vida têm um propósito de deixá-los melhores, pessoas melhores.
E Deus tem um propósito em nós, não é apenas um sofrimento. O Senhor tem para nós algo além. O Senhor tem algo para trabalhar na nossa vida. Então veja, esse que agora é angustiado sob pressão, sim, olha o sinal do privilégio, mas esmagado não. Ele diz desesperado, sim, nós ficamos desesperados, em desespero, mas nós não perdemos a esperança. Destruído, somos caçados como um animal, sim, mas não pereceremos. Nós não vamos perecer. Podemos ficar em pedaços, mas não vamos perecer. Isso é o privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão enxertados na videira verdadeira. Isso é importante para nós, queridos. Então primeiro devemos planejar nos vales, e agora devemos planejar com uma visão bem definida. E no versículo 13, nós temos aí uma visão que deve recair sobre a nossa fé em Deus. O versículo do 16, do 15 ao 17. Eu quero que você acompanhe, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Uma visão no plano de Deus: todas as coisas são para o bem. Todas as coisas que estão acontecendo conosco, apesar de doloroso, é para o bem, não é para o mal. O Senhor não nos deixa no vale para nos tornarmos piores. O Senhor nos coloca no vale para que possamos melhorar. É por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que é que ele não teme? Porque sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E eu não sei qual o sofrimento do seu vale, eu sei qual o vale que eu estou passando, eu não sei qual o seu vale, mas Deus tem um propósito em nossas vidas. O Senhor quer fazer algo em nós e através de nós, e não fará se não houver mudança em nós. Para que você seja um instrumento de Deus na vida do outro, vai ter que melhorar. E o Senhor escolheu a prova para essa melhora. Ele pode escolher aqui um culto de doutrina para você aprender, pode escolher uma pessoa ao seu lado para te caminhar, mas pode escolher a prova para você passar. Ele é Deus, deixa Ele ser Deus. Ele é que escolhe como trata os seus filhos. É como um pai que diz: não, eu vou deixar passar o que você fez, mas o pai pode dizer: não, você vai precisar de uma disciplina. Deixa Ele ser Deus e aceita isso com ações de graças. Ele diz assim, ele dando glória a Deus: ações de graças, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então o crente deve passar essas lutas com louvor, passar essas lutas não desmaiando, não desanimando, mas agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu sei que parece estranho agradecer. Você diz: parece que somos masoquistas. Não, seríamos masoquistas se o nosso sofrimento fosse para atender apenas um interesse de anseio pessoal. Mas aqui nós damos graças a Deus porque o nosso sofrimento tem um propósito: é nos deixar melhor, é para nos deixar pessoas melhores. Pessoas melhores. E nós sofremos, mas nós não entendemos isso. Quando é aplicado na nossa vida, não entendemos isso. Entendemos quando estamos fazendo um curso, nós sofremos, professores exigem, os professores reprovam, manda fazer o trabalho de novo, você passa a noite acordado, você fica chateado, mas você depois entende que há algo melhor de Deus para a sua vida e não tem como acontecer se não passar pela prova, e nós aceitamos. E ainda você paga o curso para passar pela prova, e o Senhor gratuitamente nos deu vida eterna e diz: eu vou lhe dar uma prova, porque no seu curso você não está pagando nada, mas você precisa enfrentar essa luta para se tornar uma pessoa melhor. Esse é o amor de Deus para conosco, por isso devemos agradecer.
E quando você é reprovado, ele ainda dá outra prova e ele ainda não cobra pela prova. Se você for numa faculdade, se você for reprovado, se você quiser fazer outra, você vai pagar caro. E o Senhor disse: eu vou lhe dar outra prova, você não vai cobrar, não vai pagar nada. Agora você vai passar por ela, você vai ser aprovado, você vai fazê-la. Porque quem paga é Jesus. Nós devemos ter essa visão e devemos passar em abundantes ações de graças, porque entendemos que isso é para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, o próprio apóstolo no capítulo 10, 31, portanto que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa em nossa vida deve acontecer para a glória de Deus. E muitas vezes nós esquecemos isso. Qualquer coisa, inclusive as provas, devem ser passadas onde Deus é glorificado. Deus glorificado através das nossas vidas. E ainda nós devemos ter uma visão do poder de Deus. Aí no versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Dia em dia. Embora você esteja sendo debilitado, cansado no seu corpo, o interior está se renovando. É um movimento contrário. E quando nós passamos essa prova devidamente, não revoltados contra Deus, mas entendendo o plano de Deus, algo dentro de nós está acontecendo. Talvez o amor que estava morrendo está se renovando, talvez um sentimento está nascendo dentro de nós a cada dia, e amanhã nós vamos acordar diferente do que dormimos hoje. Isso é algo espetacular, e você olha no espelho, parece que você está mais velho, mas por dentro há algo mais novo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso é o primordial, porque o poder de Deus é que manifesta essas coisas, e você não precisa temer, porque Ele não vai fugir e deixá-lo preso no meio do vale. Em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixareis, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Não nos abandona nos vales profundos que enfrentamos. Ali Ele está conosco, Ele está ali do nosso lado, Ele está nos sustentando de uma forma maravilhosa. Isso é algo grandioso, e então nós precisamos com isso descansar nessa promessa de Deus, desse versículo de número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E aí você não vai entender como pode ser leve o que eu estou sofrendo, como pode essa palavra afirmar isso para mim. Mas nós precisamos compreender dentro de uma perspectiva espiritual. Então observe que Ele controla o peso do vale. Ele é que controla o peso do vale. Aqui nós temos duas palavras: peso, leve, e nós temos glória, que é peso. Kavod no hebraico é peso. A glória de Deus se manifesta como um peso. O Shekinah de Deus, quando Ele se espalha, Ele deixa aqueles que estão presentes como se uma presença poderosa estivesse naquele lugar, e muitos não conseguem mexer, e muitos caem no chão diante da presença sobrenatural de Deus, do Shekinah do Senhor. É um peso profundo sobre nós. E aqui Ele está comparando a leve e momentânea tribulação. E então Ele está controlando esse peso. E eu quero que você entenda teologicamente, para que você compreenda como isso acontece. Imagine, você é o galho. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Alguém que conhece árvore, todos conhecem uma árvore aqui, todos conhecem. O galho nasce no tronco, está dizendo, todos nós estamos em Jesus, e um tronco, nós somos o galho. E quando algo vai para cima do galho, ele pesa, e o galho começa a inclinar. E ele está dizendo, isso é um leve peso, quer dizer, isso é algo que é leve. Por que ele é leve? Porque quem está sustentando é Jesus. O galho só vai quebrar se o tronco não estiver preparado para aguentar o peso do galho. E nós estamos em Cristo, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então tudo que pesa sobre nós está forçando em Cristo Jesus. E Ele disse, eu já lhe dei força para que o galho não quebre.
Isso é maravilhoso, querido. O galho não vai quebrar. Bota em cima do galho um menino pendurado, bota um homem forte pendurado, mas se aquele galho tem um propósito de Deus, ele vai envergar, mas ele não vai quebrar, porque ele está preso em um tronco que já produziu toda uma estrutura para dar suporte. É interessante que até as aves do céu sabem os galhos que dá sustento aos seus ninhos. Dificilmente uma ave faz um ninho em um galho que ele venha cair. Ele sabe que aquele peso não será um peso que venha destruir o galho, porque ele sabe que perde o ninho. E Deus sabe a estrutura de cada galho aqui dessa videira. Ele sabe que nós suportaremos só até um ponto. É por isso que ele disse: eu não vim esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Você sabe a cana, queridos? A cana, aquela de bambu, a cana tem um limite de envergadura. Se você apertar demais, ela quebra. E o Senhor Jesus olhou para aquela multidão e viu que pessoas ainda sem Ele estavam quebradas. Ele disse: eu não venho destruir essas pessoas. Isso é importante, queridos. O Senhor quer nos restaurar. E talvez você nessa noite que está me ouvindo, talvez você já esteja quebrado, mas se você se voltar para o Senhor Jesus, Ele pode te enxertar na videira verdadeira. E aí é uma questão com Jesus. É Ele que vai fortalecer o galho. É o Senhor que nos fortalece da prova. Ele se responsabiliza para dar o vigor necessário para que o galho não quebre e ele se torne leve. Aquela prova pode ser imensa, mas para aquele galho ele é leve. Interessante isso. Depende do galho. Qualquer peso pode botar um galho abaixo, mas se ele for forte, ele não sai do lugar. É por isso que ele está dizendo: é leve. Ele é leve porque podemos suportar. Você nunca diga: eu não posso, eu não vou conseguir, porque a Bíblia diz: tudo podes naquele que me fortalece. E ele não está falando aqui: eu tudo posso de conseguir carro do ano, conseguir, não. Ele está dizendo: tudo podemos quando estamos enfrentando provas. É isso que ele está dizendo. Quando estamos enfrentando lutas, tudo podemos, porque ele nos fortalece. O peso do mundo todo sobre nós não é suficiente ainda para tirar um galho que está enxertado em Jesus. Ele vai ficar no lugar, vai envergar, mas vai estar lá. E ele ainda disse: além dele controlar o peso, ele controla o comprimento. Ele diz momentânea. Nenhum sofrimento é para sempre. E eu não sei se você está sofrendo, mas eu posso dizer: não será para sempre. Nós vamos sair desse vale. Quando sairmos, nós teremos depois na frente outro para entrar, mas nós iremos sair dele, porque Deus será conosco. Ele nos levará até o fim. Ele não nos deixa no meio do vale, Ele anda conosco no vale. Ele é o Deus que está sempre presente, e nós não devemos desanimar. E podemos dizer, como o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, não porque você é forte, mas porque é um Deus que é forte e transmite a sua força para você. É a força de Deus. A força de Deus é que nos sustenta. E queridos, e usando de uma forma ilustrativa a mão de Deus, e nós precisamos então cada dia mais sermos mais pequenos. Tem gente que é tão grande que parece não caber na mão de Deus. Parece que não cabe na mão de Deus. Vamos ser pequenos e o Senhor colocará nas suas mãos. E não é segura na sua mão de Deus e vai, não. É Deus segurando na nossa mão e disse: você vai. Se fôssemos segurar na mão de Deus, nós iríamos soltar. Mas quando é Deus que segura na nossa mão, não tem como fugir. Ele segura e não solta. Esse é o poder de Deus. Ele disse: vai passar. Toda a sua luta vai passar. Aguarde, espere, tire as lições necessárias e seja diferente. Todos nós, quando passamos por um vale, saímos diferente. Não saímos de um vale do mesmo jeito. Temos que sair diferente. Eu quero ir para o último ponto, que está aí no 17 e 18. Devemos planejar a nossa vitória. Uma vitória além do túmulo.
Depois de ele dizer na parte B que produz o peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O crente tem duas opções: ou fica preso no que é material e só acredita no que vê, ou ele começa a viver agora pelaquilo que é imaterial, entendendo que toda perseguição, toda maldade do homem não consegue passar do túmulo. Todo o mal que fizeram contra mim e contra você terá um limite. No dia que eu morrer, toda maldade olhará para aquele túmulo e sabe que não vai poder seguir, não tem como ir. Em Apocalipse capítulo 21 e 4, no versículo 27, e ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Entenda isso, queridos, toda maldade do mundo não poderá ultrapassar o nosso túmulo. Porque no dia que nós morrermos, nós iremos nos encontrar com o Senhor, e toda maldade não entra lá, e tudo que fizeram de mal contra nós terá que ficar para trás. É crendo no que é invisível, é dizendo: Senhor, eu passei sofrimento aqui nessa terra, mas comparando com a glória que eu estou vivendo neste lugar, isso tudo não significa nada. Comparando aquilo que vamos viver na presença do Senhor, toda luta na terra, toda disciplina na terra não significa nada. Isso é importante. Então ele compara o peso dos problemas com o peso da glória de Deus, e depois o visível com as coisas invisíveis. E está dizendo, nós devemos nos apegar ao peso da glória e o que é invisível. Se nós não vivermos pelo que é invisível, nós somos pessoas fadadas à tristeza e ao desânimo quando olhamos para este mundo caído, este mundo cheio de perversidade, aonde o justo sofre, aonde nós trabalhamos e tem muitos preguiçosos, e mesmo assim parece que eles é que prevalecem, parece que o mal é que triunfa, mas isso tudo é um engano, porque nós estamos olhando pelos olhos carnais. Quando olhamos pelos olhos espirituais, nós vemos a glória de Cristo, e nós sabemos para onde vamos e onde vamos morar a eternidade. As coisas que são invisíveis, coisas que são invisíveis, e não aquelas que são materiais. Treinar os nossos olhos para isso e enxergar as maravilhas de Deus, aquilo que Ele tem para nós, as riquezas insondáveis. Eu não sei nesse momento quantas bênçãos estão sendo gestadas no céu para a sua vida, eu não sei. Mas se você quiser essas bênçãos, não desista. Elas estarão no final do vale. O Senhor está preparando bênçãos para nós, riquezas infinitas. O Senhor tem bênçãos para nós, o Senhor tem galardão para nós, o Senhor tem bênçãos maravilhosas. Precisamos esperar, e essa vitória é disponível agora pela graça de Deus. Nós não podemos deixar para amanhã. E se você que me escuta ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e não tem passado o vale ao lado dele, é hora de você tomar uma decisão. Passar um vale sem Jesus é experimentar a morte. Aqueles que passam vale sem Jesus estão sujeitos a todo o mal. E Jesus contou a história do bom samaritano. Ele disse que um homem descia de Jericó em direção a Jerusalém, e no meio daquela caminhada os salteadores o pegaram e levaram tudo o que tinha e bateram nele e deixaram semi-morto. Esse é o homem caminhando sem Jesus. Mas ele diz: mas chegou então o homem que era o bom samaritano e tratou as suas feridas, cuidou, desceu do seu animal, colocou ele na sua montaria, levou até a hospedaria, que são o que chamamos hoje de hospitais. Os hospitais vêm desses lugares de hospitalidade, hospedarias antigos, que depois perpetua-se pelo período medieval, e hoje no tempo moderno se chama hospital. Não era um lugar só para você dormir, era um lugar que você era tratado. Tratava as feridas dos seus pés, tratava você, dando descanso. E então tudo que gastaram com aquele homem, aquele bom samaritano disse: pode pôr na minha conta. E se precisar gastar mais, conte comigo. Quem é este homem a não ser Jesus?
aquele que nos livra dos salteadores, aqueles que nos leva para ser tratado em lugar de descanso e ainda paga todo o preço com a sua morte. Isso é a diferença, meu amado, você que está me escutando, aqueles que passam o vale sozinhos e aqueles que passam o vale com Jesus. E eu espero que nessa noite você seja aquele que passa o vale, mas passa com Jesus. E eu termino essa mensagem dessa noite falando que nós ou estamos para passar o vale, ou estamos no vale, ou estamos para sair dele. Não tem outra forma. O apóstolo Paulo viveu isso na sua própria pele, e ele deixa isso bem claro como literatura inspirada por Deus para toda a igreja. Seremos perseguidos, seremos maltratados, caçados como animais, sofreremos, mas não devemos desanimar jamais, não devemos desistir jamais, nunca devemos dizer não vou conseguir passar, jamais, porque o Senhor nos levará até o fim. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto isso, nos preparamos para a mesa do Senhor, quando o Senhor que passou o vale com dignidade, glorificando ao Pai, e por causa da sua coragem, nós podemos triunfar sobre o pecado e ir para o céu, porque alguém não desistiu do vale. Não desista do vale, meu irmão. Muitas pessoas podem precisar de você depois de sair dele. Vamos ouvir uma canção. Estou tentando lembrar aqui de um tom de uma música que eu lembrei, pastor. Eu ia cantar uma música, mas eu lembrei de outra música. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Você enfrentar com eu sei que luta por mim, seus planos não ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Queridos, continuando este culto de adoração ao Senhor, nós estamos aqui diante daquilo que representa talvez o maior vale que se possa passar, e ele foi quem passou por ele foi o Senhor Jesus, não para ele se tornar melhor porque já era bom, não porque ele precisasse, porque nada precisava ser provado, mas ele passou por mim e por você. A noite escura, quando as trevas se manifestavam e Satanás com a sua hoste recebe autorização para agir, o Senhor começa a entrar neste vale, reúne os seus discípulos e várias vezes pedem para que ele esteja com ele, sabendo da dor que ia enfrentar, e o sono, o despreparo deles o deixaram sozinho. Ele enfrentou sozinho para que eu tivesse chance de, junto com ele, vencer os vales da vida. Ninguém mais poderia passar com Jesus aquilo que ele passou. A palavra do Senhor começa dizendo no Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Essa palavra é muito importante. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. Queridos, qualquer um de nós, diante de uma traição, desistiríamos. Sociedades depois da traição se desfazem. Casamentos depois da traição, um vai para um lado, outro vai para outro. Mas o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos. E a aliança que poderia ser quebrada foi renovada em uma nova aliança, dizendo: não desistirei. Aquilo que passarei vocês não podem passar, e o que eu vou fazer trará vida a todos aqueles que se apropriarem desta graça. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Não foi comprado, não foi obrigado, mas ele foi dado. O que recebereis nessa noite não é algo que você possa comprar, não é algo que você possa nos obrigar para que possam participar desta mesa. É algo que o Senhor dá gratuitamente.
Ele nos dá porque é gracioso, e através dessa graça nos dá esperança para seguirmos em frente. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nunca o esqueçam. Nunca o esqueçam. Esqueçam de todo o mal que fizeram contra você, mas nunca esqueçam da bondade de Jesus em seu favor. Grande desânimo, grande insatisfação, grandes momentos de tristeza na nossa vida são decorrentes da ingratidão, porque esquecemos de tudo que Jesus fez por nós. É não pensar quem seríamos nós se não fosse Jesus. A primeira coisa que aconteceria, você não estaria aqui. Você não estaria aqui se não fosse Jesus. Então não esqueça disso jamais. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em suas mãos está o sangue que os malfeitores derramaram. A nossa maldade derramou o sangue de Cristo, e agora Ele segura com suas próprias mãos o seu sangue derramado nas mãos do Cordeiro imaculado para nos dar vida. Olhar para este sangue com bondade, somente o coração daquele que é o próprio amor encarnado. E terminando então, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nosso ato se torna trombetas que anunciam a vinda do Deus que um dia irá celebrar conosco, com toda a igreja. Então, amados, diante desta exposição, os irmãos poderão se dirigir a este lugar. Os irmãos que estão em comunhão com o Senhor, os irmãos que durante a caminhada não negaram ao Senhor e que fizeram essa pública profissão de fé e selaram o compromisso com o batismo, independente da igreja que participe, que seja genuinamente bíblica, estão convidados a participar. Venham, leve o seu kit e aguarde para que os elementos sejam consagrados. Até o momento são apenas elementos ordinários, mas se transformarão em elementos especiais com a consagração a ser feita. Ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, me preparas para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados. Se alguém não poder vir, pode pegar e levar para ele. Não tem nenhum problema de fazer isso, desde que seja da sua família, desde que seja uma pessoa que convive com você. Os irmãos mantenham-se em contrição, arrependendo-se dos seus pecados, para que tomem diante do Senhor, nesse meio de graça, os benefícios da cruz.
Agora os presbíteros, por último, tomarão agora os seus quites, sempre nessa ordem. Os primeiros sempre devem ser os últimos na casa do Senhor. Então a igreja se serve primeiro, os presbíteros por último, e o pastor é o último a se servir. E assim nós passamos a mensagem daquele que quiser seguir a Jesus, humilhe-se, e aquele que quer ser grande, seja pequeno. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E assim cumprimos neste rito os ensinos de Cristo aqui revelados. O irmão já está, obrigado, queridos. Amados, com os quites nas mãos, se você puder ficar de pé, passaremos ao momento de consagração. Querido Deus, assim como o teu filho Paulo recebeu do Senhor e ele me entregou, nessa noite eu entrego à tua igreja este sacramento bendito que o Senhor, na noite que foi traído, revelou à igreja como símbolo de memória e de representação daquilo que foi feito em favor de nós. Um corpo imolado e o sangue derramado em um sacrifício único pelos nossos pecados, para que não precisemos de uma forma definitiva fazer qualquer sacrifício além daquele que já foi feito. As nossas provas não são sacrifícios, mas benefícios em nosso favor. Sacrifício sim foi feito por ti, Senhor. E como ministro consagrado para este ministério, eu consagro o pão e o cálice para que se tornem elementos consagrados neste momento, separado do uso cotidiano das mesas de todos os povos em todos os cantos da terra, e assim se torne elementos, símbolos do teu sangue, do teu corpo e do teu sangue, e assim na tua presença participemos deste mistério. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Queridos, na ordem todos ao mesmo tempo, começando pelo pão. A palavra do Senhor diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Aquele corpo que se parte era um sacrifício vivo e não um sacrifício morto, como ofereceu Sansão. Por isso derramou seu sangue. E ele então, por semelhante modo, tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Bebei dele todos. Convido aqueles que puderem, nós estaremos implantando a bênção apostólica aqui com o tríplice amém, e os irmãos recebam essa bênção, e não permita que nada tire ela de você. Que você saia daqui, não dê ouvido a nenhuma palavra que venha desmotivá-lo, que nada neste mundo possa tirar o que você vai receber nessa hora. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida nesta hora, e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Sentai, povo santo de Deus, nós traremos rápidos avisos. Aqui vou
lembrar aos irmãos que as nossas atividades